Muito bom. Então, olha só. Hoje eu vou falar de um assunto aqui interessantíssimo, né? Deixa eu só já olhar aqui a minha tela com você. Veja que a Jaqueline já entrou aqui também. Olá, Ana. Olá, Jaqueline. Então, ó, lembrando aqui para vocês, né, que todo o material que a gente usa nas nossas aulinhas aqui, isso aqui é como se fosse um gostinho, né, para você ver aí, né, todo o material que a gente usa aqui é idêntico ou semi-idêntico ao material que, né, os professores usam na plataforma, o que eu uso na plataforma, tá? Então isso daqui é para você ter o quê? Um gostinho, pra você entender como que a aula é dada na plataforma e ver se né, se adapta ao jeito que você gosta de receber essa informação, né? O que eu posso te dizer é que a gente faz isso daqui com maior carinho, com maior, né, detalhismo, tá? Então, para vocês, né, que estão vendo as aulas, né, e vão ser parte da nossa comunidade também, né, terem um aproveitamento bom aí, né, no seu desenvolvimento do inglês. Ok? Então vamos lá. Deixa eu aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, olha lá, isso daqui tá diretamente da nossa, né, do nosso, é, do nosso irmão, né? A gente tem a mesma aula no Seda College Online, mas vocês estão vendo aí uma corzinha diferente, né? Porque isso daí está é um slide do nosso curso irmão, né? Que é o DZAF, né? Que a gente tinha acesso a ele também lá, que ele é um curso mais light, vamos dizer assim, né? Pessoal que ainda está lá bem no basicão, tá? Mas que também tem bastante conteúdo, né? Tem muito conteúdo aí para quem quiser aprender, beleza? Então, olha só, hoje a gente vai falar de quantifiers, né? Eu quero saber uma coisa, né? Porque vocês sabem que o inglês, né, e o português, o inglês e o espanhol, eles são muito parecidos. Parecidos, inglês e espanhol? É isso mesmo, jovem gafanhoto, né? Por que isso? Parte do inglês, né? Isso é uma questão mais histórica, né? Quando você tinha ali né, a invasão das ilhas ali, né? Né, das Ilhas Britânicas ali, vamos dizer, né? Ali a Normandia, né, que era a França da época, vamos dizer assim, tá? Grosso modo, né? Ficou ali, colonizou aquelas ilhas ali por muito tempo, né? E com a Normandia, né, colonizando ali, a gente tinha o quê? A gente tinha muito latim sendo falado, né? E muito francês também sendo falado naquela época, né? Então é por isso que você tem palavras tão similares, né, entre o francês, o latim, o português, o espanhol, porque, né, são línguas muito parecidas. Pode não parecer por causa da pronúncia, né, do sotaque, mas o latim, né, ali o latim que está, né, o inglês com o português e o espanhol, eles têm muita semelhança entre si, tá? Não estou falando que eles são línguas primas ali, não são, né? O inglês ele geralmente está mais conectado ao anglo-saxão ali. Eu não sei muito de sistemática de língua também, não, tá? O que a gente vai falando aqui também é muito extrapolando. Mas o que eu sei, né, é que a etimologia de muitas palavras no inglês deriva aí do latim, ou seja, ela tem exatamente a mesma etimologia que a palavra em latim, beleza? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né, que a gente vai fazer é analisar aqui o que a gente vai ver hoje. Você fala, oh, Tite, mas esse daí não era o título da live, não, né? Não, não era o título da live. Por quê? A gente vai dar um passo acima, um passo à frente aí do que a gente vai ver, né, hoje. Então, olha só. Primeira coisa que a gente está vendo aí, né, um título, Quantifiers. Né? Tá todo mundo vendo aí?
Só abre o microfone rapidinho e fala sim ou não. Sim. 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 Muito Sim. bom. E tá todo mundo me ouvindo também? Alto e Aqui dá claro? pra ouvir certinho. Sim, professor. Tranquilo. Very good. Amazing. Então, ó, agora eu vou pedir para vocês, tá? Pode abrir o microfone e falar, não tem problema não. Eu quero saber o seguinte. O que essa palavrinha aí parece? Qual palavrinha que essa palavrinha aí parece em português? Quantifiers. Quando eu ouço ela só... Quantidade? Hã? Quantidade. O que mais? Qual outra palavrinha que ela parece? Eu penso em Quantificar? quantificador. Ai, desculpa. Very good. Quantificar, né? Quantificado, alguém falou aí também, né? Então, olha só. Palavrinhas, quantifiers, né? São palavrinhas que, lá, we use quantifiers to give information about the number of something. Então, olha que legal. Tem vezes que a gente não quer ou não tem, né, uma, vamos dizer assim, uma dimensão exata do tamanho das coisas, né? Então, por exemplo, se eu, em português mesmo, né, pego um punhado de arroz assim, ó, com a minha mão, você tem... Qual que é o quantificador que eu uso? Porção? Uma porção? Uma porção? Ou uma que... Ou o que mais? Um A gente copo? pode usar o informal. Muito pouco. Muito, Um pouco, punhado? punhado, né? Xícara, né? Uma xícara, né? Aí a xícara é até mais precisa, né? Porque eu tenho uma xícara, né? Eu tenho, mas assim, também é um quantificador meio sem, vamos dizer assim, muita precisão, né? Porque você tem xícaras de vários tamanhos, vários formatos, né? Então, e às vezes eu, né, tem um amigo meu que ele fala assim, dá uma mãozada, né? Ele fala assim, né? Que por incrível que pareça, existe em inglês que é a handful of something, né? Pode falar que é uma mãozada, olha só. Você que achava que aquele, né, vizinho seu que fala, dá uma mãozada de feijão, né? Você achava que ele falava errado, olha aí, ele tá chique, falando inglês aí, ó, traduzido, mas tá, não, a ideia é a mesma, né? Então, olha só, a gente usa esses quantificadores, né? São quantificadores para dar informação sobre o número de algo. Geralmente não é um número preciso, tá? Então olha só. He ate a lot of cake. Quanto que é a lot, né? A lot não é uma medida precisa, né? A lot is a big quantity, mas não é uma medida precisa. Olha lá. She has very few friends. Very few, eu sei que é pouco, mas eu não sei qual a medida precisa. Então, quantificadores, eles são utilizados exatamente para isso. Para eu poder, né, para quando eu não quero ou não tenho, né, como contar aquela quantidade, mas eu sei a porção dela, né? Então eu uso quantifiers, né? São palavras muito úteis, porque às vezes, por exemplo, quando você quer saber, how many people were there, né? Você vai num show e aí seu amigo tá interessado e fala assim, não, how many people were there? Aí você não sabe, obviamente você não saiu durante o show contando, né? Quantas pessoas tinham? Você fala assim, a lot, né? Por quê? A lot já engloba muitos, né? Muitas pessoas, né? A lot of people. Então, eu não preciso falar o número exato, tá? E very few ali, mesma coisa. Todos eles seguem o mesmo, né, esquema, beleza? Então, olha lá. Só que a gente tem algumas regrinhas para esses quantifiers aí, tem vários jeitos de usar, dependendo da quantidade que você está falando, tá? Então, ó, aí que entra o much e o many. Lembra disso? Much, many, né? Eu vou fazer uma observação aqui para much, many. Depois, mas primeiro vamos falar do mais famoso, né? O a lot of.
Quando a gente quer falar de uma grande quantidade, né? A gente está falando aqui nesse slide large quantities, né? Então a gente está falando o quê? A lot of things, né? Quando a quantidade é muito grande. Então eu estou usando large quantities, so I'm talking about a lot of something, ok? Então olha só, o mais famoso deles aí é o a lot of, né? Cuidado com esse OF aí, tá? Esse OF com um Fzinho só, ele se pronuncia of, tá? Então é a lot of, né? Ou lots of. Beleza? Então olha só, a gente geralmente usa o a lot of ou lots of em, né, affirmative sentences, tá? Por que eu falo geralmente? Porque, por exemplo, no informal English, né? Lembrando que isso daqui, pessoal, eu passo para vocês as regrinhas certas, mas eu sempre faço alguma observaçãozinha, né, que tem que ser feita em relação a qualquer informalidade que você possa ouvir, por exemplo, num podcast, num filme, numa série ou num áudio, qualquer coisa assim, tá? Então, olha lá. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso usar também, né, informalmente, o lot of na negativa. Por exemplo, I don't have a lot of friends, né? I don't have é negativo, tá? Mas geralmente a gente usa no, né, nas afirmativas, tá? É lógico que a gente tem todo tipo de informalidade aí que você pode usar, mas em geral, tá? A gente usa em sentenças afirmativas. Então, olha lá. Loads can be used in an informal way too. Então depois eu vou falar do loads, tá? Então olha lá. A lot, I have a lot of money. I have lots of friends. I have loads of cookies. Ok? Toda vez que você falar a lot of, lots of, loads, né? Eu vou utilizar ali o of como preposition, tá? E lembrem-se de uma coisa, né? A lot of, lots of, loads of, sempre falando de coisa grande, tá? Aí, vou passar ali pro a lot plus no noun, né? O noun é uma coisa, tá? Toda vez que você ouvir esse, né? Porque a gente tem mania de ficar com medo dos nomes que a gente ouve de gramática, né? Fala assim, um noun, um verbo, uma preposition, tá? Noun é uma coisa, tá? Pode ser uma coisa abstrata, pode ser uma coisa concreta. Por exemplo, table. Table is a noun, tá? Então, olha lá. Olha que eu tenho nos exemplos lá de cima, ó. A lot of money. Lots of friends. Loads of cookies. Na primeira palavra, na primeira sentença, assim, ó. A lot of money. Qual que é o noun dessa sentença? Qual que é a coisa dessa sentença? Quem aí consegue me falar? Money. Money, né? Então essa é a coisa que a gente está falando na frase, né? Money, né? O noun. E na segunda frase ali, I have lots of friends. Friend. Qual é o... Very good, friends, tá? Porque friends é uma coisa, né? Você fala assim, não, mas friends é uma pessoa, mas tem uns amigos aqui meus que são as coisas. Né? Então, friends é uma coisa também, né? Então, olha lá. E no último ali, I have loads of cookies. Né? A gente tem cookies aí como noun, tá? Então, olha só. O que eu tenho em comum entre a lot of, lots of and loads of? Qual que é a constante aí? O que sempre aparece nos três? Olha lá. A lot of, lots of, loads of. Seria Of, né? Então, olha lá. Of é a constante. Mas olha ali embaixo, ó. A lot plus no noun. I eat a lot, né? Então, nesse caso, aí onde eu vou usar o a lot sem o noun, eu não uso of, tá? E faz isso aí. I eat
a lot. I eat a lot, né? Então eu não uso of. Por um simples motivo, não se usa preposição em final de frase, tá? Agora isso está mudando um pouquinho, né? Como a gente já viu que a preposição é of, né? Isso está mudando a gramática, né? Um pouquinho, mas se eu falar assim, I eat a lot of, a frase fica incompleta, porque eu preciso comer muito de algo nesse sentido aqui, tá? No caso, seria, né, a tradução não pode ser feita, por quê? Porque se eu fizer a tradução, né, a frase perde o sentido. Então, olha lá, né? Então, I eat a lot, pronto, né? Por quê? Porque você está utilizando ali um verbo antes e só a lot depois, tá? Mas olha só, isso tem que ser o quê? Final de frase, tá? Porque a não ser que você bote uma vírgula ali, né? Complemente a sua sentença com algo, mas em geral você usa, né? Final de frase, por quê? Porque final de frase não pode preposição, tá? No caso ali. Beleza? Então olha lá, much and many, né? Então olha lá, eu uso much and many em geral, né? Em negative sentences and questions, tá? A lot of can be used to. Então, olha só. Lembra que eu falei, né? Que tem as exceções lá, ó. A lot of. Olha lá, olha a exceção aí, né? Então, olha lá. There isn't much to do here. Are there many cafes here? I don't have a lot of friends. Né? Lembra que eu dei esse né, exemplo ali earlier on? Tá? Então, olha só. Aí a gente tem much, many e a lot of, tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido esse much, esse many aí, né? Alguém consegue me lembrar aí um exemplo de much and many? Pode ser uma negativa ou uma pergunta. Alguém lembra aí qualquer exemplo? Não? Não tem problema. Então, olha só. How many tables do you need? Né? Vamos botar um exemplo aqui, ó. Eu na sala, né? Eu usei isso aqui outro dia, né? Tava aqui na sala, eu falei, não tenho tables enough, né? Não tenho mesas o bastante para poder colocar aqui para todos os alunos sentarem, né? Aí eu cheguei, né, pro professor do lado, falei, oh, do you have any spare tables? Aí ele virou e falou assim comigo, oh, how many tables do you need? Né? Do mesmo jeito que eu cheguei para, né, quando eu era mais novo, chegava com meu pai e falava assim, pai, né, não falava em inglês, né, mas pai, can you lend me some money? E aí ele me respondia, how much money do you need? Né? Então, olha só, são duas frases diferentes. Uma eu usei much, outra eu usei many. Uma eu usei money, a outra eu usei tables, né? Pergunta. Qual a diferença primordial aí entre o much e o many? Vamos ver se alguém lembra disso. Um é usado para coisas que a gente pode quantificar e o outro que não tem uma quantidade certa. Muito bom. Então, olha lá. Much, né? A gente usa para quê? Para uncountable nouns. E o many a gente usa para countable nouns. Qual que é a diferença desse daí? Como, né? Foi o Patrick que falou? É porque eu não consigo ver suas carinhas aqui. Foi eu mesmo. Muito bom. Então, olha lá, né? Então, ó, uma coisa eu posso contar, as outras eu não. Então, mas você pode virar e falar assim, oh, teacher, mas isso é meio esquisito, porque eu posso contar tudo, né? Se eu for pensar, né? Mas gramaticalmente não,
né? Então, como é que a gente faz essa separação? Vou dar um exemplo muito simples, tá? Então, olha só. Mobile phone, tá? Posso contar? É countable. Yes. Por quê? Porque eu posso botar uma fileira de mobile phones aqui e contar eles. 1, 2, 3, tá? Então, olha a diferença, por exemplo, para, né, eu posso contar eles diretamente, isso é importante, eu posso contar eles diretamente. Por quê? Posso contar assim, ó, one mobile phone, two mobile phones, three, tá? Agora, olha a diferença para quando eu tenho alguma coisa que é uncountable, tipo arroz, que é grão, rice, né? Eu geralmente, o que eu faço? Até em português mesmo. Eu não chego e falo assim, me dá um arroz. A gente usa o quê? Alguma coisa antes, né? Para complementar, para tornar aquele arroz quantificável. Então, como é que eu faço? Uma xícara de arroz, um saco de arroz, um punhado de arroz, um prato de arroz, alguma coisa de arroz. Então, você vê que eu não consigo contá-lo sem nada antes, né? A não ser quando eu estou usando, mas o português é aquela língua, né? Né? Quando eu estou falando em geral, eu falo, tem um arroz, mas está subentendido aí que é um grão de arroz, né? Senão eu falo, tem arroz na sua cara, né? Que é falando em geral. Algumas coisas que do português funcionam aí pro inglês e outras não. Então, por exemplo, rice. Rice is an uncountable noun. Tá? Eu não consigo contar rice em inglês. Então, o que eu faço? Eu adiciono alguma coisa antes, né? A grain of rice, a cup of rice, a plate of rice, né? Eu adiciono um recipiente, tá? Então, viu a diferença entre o mobile phone e o rice, que eu não consigo contar? Geralmente, pessoal, qual que é o truque aí para lembrar do que é, para adivinhar o que é uncountable e countable, tá? Geralmente, se a coisa é abstrata, eu não consigo contar. Se ela é líquida, eu não consigo contar. Se ela é em grãos, geralmente eu não consigo contar. Se ela é em pó, eu também geralmente não consigo contar. Se ela é em gel, também não consigo contar. Tá? Tem outras aí, exceções, né? Mas depois a gente fala nisso. Tá? Então, por exemplo, eu não consigo contar. E tem algumas coisas que eu consigo e não consigo contar. Que vai depender de como eu estou usando na frase, tá? Então vou te dar um exemplo. Do you want some water? Né? Do you want some water? Or do you want water? Às vezes pode falar só isso. Eu vou falar, olha, peraí, água não é uncountable. Eu não consigo contar água, né? Por quê? Que eu preciso de um galão de água ou um copo de água, né? A glass of water. Só que o que acontece? Tem algumas palavrinhas que são utilizadas muito corriqueiramente, muito a miúde, né? Que elas foram organicamente omitidas, né? Para dar a sensação de continuar falando de uma coisa que é uncountable, mas de uma maneira mais prática. Então, por exemplo, se eu peço assim, can I have some water, please? Né? Está subentendido na frase que você está querendo o quê? Um glass of water, tá? Então é mais questão de subentendido, tá? Que não funciona com todos os uncountables, tá? Tem alguns são, né, countables and uncountables, mas aí é um outro papo, tá? Coffee é a mesma coisa. Can you grab me a coffee? Can I have a coffee? Né? Por que eu estou usando esse aí antes de coffee? Como se eu estivesse falando a cup of coffee. Porque está subentendido que o cup, né, vem junto, vamos dizer assim. Então a gente não precisa ficar ali pedindo de novo a mesma coisa. Tá? Agora, ó, pra gente descer ali mais um pouquinho, a gente tem o plenty of. Eu adoro essa palavra que ela enche a boca, assim, plenty. Né? Então, olha lá, plenty of a gente geralmente usa em affirmative sentences também, né? Então, olha lá, as much as we need or more, tá? Então, ó, o plenty ele já é um excesso, né? Por exemplo, there's plenty of food
Eat as much as you want. Se você fala que tem plenty of food, né? Você está falando que tem o que? Ah, não, tem muito, tem mais no sentido de tem mais do que a gente precisa, tá? Então, ó, isso daí foram as large quantities aí para vocês, tá? Olha lá, e a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Porque o intuito aqui era falar de quê? Era falar de very, how much, very, much, many e a lot, né? Então, como a gente aqui sempre dá um over delivery, né? A gente always over deliver, né? Então eu tô te dando além do how many, além do how much, além do a lot e do very que eu vou falar aqui agora, tô te dando todos os outros quantifiers aí, né? De graça. Beleza? Mas olha só, como eu sempre deixo aquele cliffhanger, né? Eu não vou ensinar todos aqui. Vocês estão vendo eles aí, mas eu não vou ensinar todos aqui. Eu vou lá no very, que é, né, que é o tema da live, pra gente pegar o very, e aí a gente tem um little, fill, os comparatives aí, né? E os zero quantities. Que aí, se você estiver interessado, se você gostou dessa aula, eu vou deixar aí o link para você ser membro da nossa plataforma também. Mas vamos lá no very little e o very few. Então, olha lá. Quando eu falo very little, very few, quer dizer not much, not many, né? O little casa com much, o few casa com many. Olha lá, ó. There's very little milk. Milk, não consigo contar, né? Então, eu uso o quê? Little. Se eu falar few, eu consigo contar, ó. There are very few cars. Agora, vamos fazer o contrário? Olha só. É bom, quando a gente está estudando, a gente fazer, né? Que a gente está vendo duas coisas que são opostas, você, né? Reverter os opposites ali, né? Então, olha só. Por exemplo, eu podia falar aqui, ó. Né? Onde é que tá? I have a lot of money. Como que ficaria o I have a lot of money se fosse um opposite? Quem consegue aí? Quem consegue me mandar essa? Imagina se eu não tenho money, na verdade. Muito pouco dinheiro. Como que ia ficar ali? Bom, 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 bom. Lembrem-se que é lá, ó, very little. Ou pode ser até só little. Ninguém quer arriscar? Então, olha lá, ó. I have very little money. Né? Porque money é uncountable e eu uso little para uncountable. E friends? Você pode fazer a mesma coisa, só que agora é countable. I have very few friends. Né? Então, olha aí. E aqui, se eu quiser transformar essas negativas, não negativas, né, mas opostas em positivos também, eu posso fazer, olha só. There's very little milk. There are very few cars, né? Então, posso usar. There's plenty of milk. Milk, na verdade, né? There are plenty of cars outside. There's very little, ok? Então, você pode ir brincando aí para você ir memorizando. Beleza? Agora, né? Obviamente, se for com um gostinho. Deu para entender aí todo mundo? Porque isso é uma matéria que o pessoal às vezes agarra, né? Do tal do many, few, little, né? Então, às vezes o pessoal dá uma agarradinha com isso daí. Deu todo mundo para, né? Deu para entender? Maravilha. Como é que faz aquele negócio? Nossa, minha infância inteira eu não consegui fazer isso. Né? Bacana. Então, ó, se você gostou desse little taste, né? Que você teve aí para, né? Isso tudo e mais na nossa plataforma, tá? Então, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha aí, Seda collegeonline.com. Então vamos clicar aqui, ó.
e eu vou compartilhar aqui a telinha com vocês, para vocês darem uma olhadinha, né? Olha aí, tá? Então, pessoal, lembre-se que a Seda College Online, ela é uma parte da Seda College, né? Ela é uma parte, né, da nossa gloriosa Seda College aqui, né? Especialista em intercâmbio, para você que quer aprender uma língua, né? Fazer seu intercâmbio e quer aprender uma língua fora do Brasil, tá? Então, olha lá, né? A gente tem aqui no site tudo explicadinho para você, tá? Tem depoimento de ex-aluno, tá? Tem aqui tudo explicadinho, quais são as vantagens, do que você pode, né? O que você vai poder acessar, né? Como membro, tá? Então, olha lá. General English, inglês para viagens, elaboração de CV, né? Então a gente não tem, obviamente, só o curso de inglês, né? Aquela coisa, não. A gente tem mais 70 cursos, e todos eles estão disponíveis para você, se você assinar lá o nosso plano Black, por exemplo, né? Então, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui você vai ter mais 70 cursos, tá? Olha eu aí, né? Então você vai ter aulas também exclusivas, tá? Comigo e com a Teacher Carol, toda terça, quinta e sábado, tá? São 3 lives por semana, onde a gente vai estar, né, ali, em contato com vocês vão poder treinar o inglês de vocês. Também o speaking, tá? Então a gente não trabalha só com o teórico, a gente tem 3 dias da semana. Vocês podem vir aqui e participar, né, fazendo a sua produção oral aí. Beleza? Fechar aqui. Ok? Então, pessoal, foi isso aí a livezinha de hoje, tá? Lembrem-se que as lives a gente tem aqui, elas são um gostinho, né, para você sentir ali como que é a aula, né? Porque além disso, por falar nisso, né, a gente também está liberando as nossas aulas, algumas aulas, né, dentro dos nossos cursos. A gente tem um modo preview agora. Se você quiser ir lá agora, né, no Seda College Online, lá, dá uma clicadinha e ver as aulas preview também. Você pode ter acesso a essas aulas preview, que são, né, mostrando como é a aula mesmo, para você ir lá, testar, falar, não, isso aqui é legal para mim, isso daqui não é legal para mim, né? E aí você tomar a melhor decisão para você. Beleza? Então, fica assim. Não se esqueçam, tá? Que toda quinta-feira, né? Então, olha lá, ó. A Rayane está mandando aí também, ó, o link para a plataforma, tá? Para você ver o preview, né? É esse daqui, ó, o App Seda College Online, que a gente tem as nossas duas paginazinhas, uma é a nossa página, né, propagandal, vamos dizer assim, né? E no outro aqui, ó, a gente tem, né, a nossa plataforma mesmo, tá? Então, ó, se você quiser clicar aqui, vamos lá no Inglês Elementary, aqui, ó, você pode clicar aqui, né? E, peraí. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui é mais grandinho, tá? Então, ó, você pode watch promo aqui. Olha o Teacher Daniel aí. Então, olha que legal, né? Então, gente, né, não entendeu ainda, tá? Essas mesmas aulas que você vê aqui, ó, por exemplo, Teacher Emerson. Teacher Emerson, né, sempre foi parte aí dos nossos professores também, Teacher Daniel também, né? Então, olha lá, tudo aqui que você, né, vai encontrar na Seda College Física, você vai encontrar aqui também, tá? Então, ó, olha lá, clica no preview, você vai ter acessos, pode dar um complete and continue aqui, ó, o nosso listening aí, né? Ó, o glossary também, nosso videozinho de glossário, né? Então, olha lá, se você quiser, vem aqui,
aumenta full, né? Você só vão ver. Teacher Emerson aí, um dos nossos melhores professores, né? Então, ó, pessoal, não se, né? Não vão pela minha, tá? Acesse o nosso site, pode ver as aulas preview ali vocês mesmos, tá? E aí vocês vão ver, né, tudo que eu tô falando aqui, o mesmo material, vocês viram que é o mesmo estilo, o mesmo material aqui, as aulas são bem dinâmicas, tá? Tem exercício para você e você ainda consegue ali, né, fazer a sua produção oral comigo 3 vezes, ou com a Teacher Carol, 3 vezes na semana aí, na terça, na quinta e no sábado. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e assim destravado aí esse negócio do many e do much na cabeça de vocês, que eu sei que às vezes a gente confunde mesmo. Se você quiser ver essa aula na íntegra, né? Vira um membro também, você também, que lá no nosso General English Course você vai ter essa aula, né? Full, beleza? Então, pessoal, fica assim. Até na próxima quinta-feira estamos aqui, tá? E para quem é membro aí membro da plataforma. Opa! Membro da plataforma, não se esqueça, tá? Que hoje tem livezinha às 11 horas aqui e às 7 horas. Ou eu tô ficando doido, né? 7 horas lá do Brasil. Beleza? Live ao vivo, é só clicar lá, ó. Né? É só clicar para quem é membro, obviamente, né? Clica aqui, ó. Vamos ver aqui. And Weekly Live Classes. Você vai clicar no linkzinho, nesse mesmo, né? Você vai clicar no link lá, você vai poder assistir a nossa plataforma aí, a nossa live, né? Chuchu, beleza. Joia? Então, pessoal, fica assim. Vejo vocês na próxima quinta.